Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai fundo em uma das cartas mais potentes do Novo Testamento. É a primeira carta de Pedro, que é basicamente um manual de como ser resiliente. Foi escrita bem no meio de uma crise pesada e tem muito a nos dizer. Vamos lá. Pensa comigo. O que uma carta de 2000 anos atrás pode ensinar pra gente hoje sobre como encarar as dificuldades? Parece distante, né? Mas a questão é universal. Como a gente lida com pressão, com sofrimento? A primeira carta de Pedro, por mais antiga que seja, tem uma visão nossa, surpreendentemente atual, sobre como achar força e um porquê quando tudo parece que vai ruir. Beleza. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, vamos conhecer o autor, esse pescador que virou apóstolo. Depois, a gente entra no contexto da época, Roma pegando fogo, literalmente. A gente vai ver para quem ele escreveu e aí mergulhar nas duas grandes ideias da carta. Como olhar para o sofrimento de um jeito diferente e o que significa esse chamado para a santidade. Vamos nessa. Certo, então vamos começar com o autor. Para entender a carta, a gente precisa primeiro entender o homem, né? Afinal, quem era esse tal de Pedro? Olha, a história do Pedro é, uau, uma transformação radical. Ele não era nenhum intelectual, nenhuma elite, era Simão, um pescador comum lá da Galileia. E a vida dele vira de cabeça para baixo quando Jesus o chama para ser um pescador de gente. Mas não pense que foi uma linha reta, viu? Ele teve momentos de uma fé absurda, mas também de falhas gigantescas, como quando ele negou Jesus, né? Mas é justamente esse ciclo de errar, ser perdoado e se levantar que fez dele uma pedra, um pilar para a igreja que estava nascendo. A própria história dele, de redenção, deu a ele uma autoridade muito humana, muito real, para falar sobre como seguir em frente na crise. E quando ele se chama de apóstolo, isso tem um peso enorme. A palavra vem do grego e quer dizer aquele que é enviado. Então ele não está ali só dando uma opinião, sabe? Na cabeça dele, ele tem uma missão, quase uma ordem divina, de levar essa mensagem de esperança e guiar as pessoas. Ok, agora vamos para o contexto da coisa. Porque aqui a história fica bem dramática. Nenhuma carta assim nasce do nada, né? O Pedro estava respondendo a uma crise. E que crise? Era uma situação de puro terror. Se liga nessa linha do tempo. A carta foi escrita ali por volta de 63 a 67 depois de Cristo. E olha o que acontece bem no meio disso. 64 depois de Cristo. O grande incêndio de Roma. A cidade está em chamas e o imperador Nero, para tirar o foco dele, precisava culpar alguém. E bom, ele achou um alvo bem conveniente. E é aqui que o negócio fica feio. De repente, ser cristão se tornou uma sentença de morte. O Nero bota a culpa do incêndio nos cristãos e aí começa uma onda de perseguição violentatíssima por todo o império. E, gente, a gente não tá falando de bullying ou de ser zoado, não. A gente tá falando de tortura, de morte, de cristãos sendo usados como tochas humanas para iluminar as festas do imperador. Era um tempo de terror absoluto, sem exagero. É nesse cenário de caos que o Pedro escreve. A carta dele era tipo uma boia salva-vidas no meio da tempestade. O objetivo era claro: dar um gás, uma esperança, fortalecer essa galera que estava sofrendo horrores e falar, pessoal, aguentem firme, não abandonem a fé. Ele lembra eles que a verdadeira pátria deles não é aqui e os chama para viver de um jeito que sirva de exemplo, mesmo com essa pressão toda. Tá, mas para quem exatamente o Pedro estava escrevendo? Quem eram esses peregrinos que recebiam essa mensagem? Então, não era uma cartinha para uma igreja só, não. Era tipo um e-mail em cadeia da antiguidade, sabe? Uma carta circular feita para rodar por várias comunidades cristãs que ficavam espalhadas por ali. Em províncias como Ponto, Galácia, Capadócia. Hoje essa região é a Turquia. A ideia era que a mensagem chegasse a todo mundo que estava passando por esse perrengue. E quem eram essas pessoas? Era uma mistura. Tinha gente que veio do judaísmo, os judeus cristãos, mas a maioria, ao que tudo indica, eram gentios, ou seja, gente que não era judia, que vinha de várias culturas diferentes e que tinha se convertido. E isso é super importante porque o Pedro está falando com uma galera muito diversa, mas que agora tinha duas coisas em comum: a nova fé
e o sofrimento que eles compartilhavam. Isso nos traz para o coração da carta, o núcleo da mensagem do Pedro. Como é que ele ensina essa gente a lidar com o sofrimento que a gente mal consegue imaginar? E o Pedro é muito pé no chão aqui. Ele não fica romantizando a dor, não. Ele é bem direto. Primeiro, ele diz que as provações vêm de tudo que é lado, são de vários tipos. Segundo, ele valida o sentimento da galera. É normal ficar triste, dói mesmo. Terceiro, ele dá uma luz no fim do túnel. Isso é passageiro, não vai durar para sempre. E o ponto mais maluco e importante de todos, o quarto. Esse sofrimento tem um propósito, ele não é em vão. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo perfeitamente. Ele faz uma analogia genial. Ele compara a fé com ouro. Sabe como o ouro precisa passar pelo fogo para ser purificado, para tirar todas as impurezas? Então, para Pedro, as provações fazem a mesma coisa com a nossa fé. Elas testam, queimam o que não é verdadeiro e, no final, o que sobra é uma fé muito mais forte, genuína e valiosa. É uma ideia bem poderosa. Mas veja bem, a mensagem não era só aguenta firme. Era também sobre como viver enquanto se aguenta firme. E é aí que entra o segundo grande tema da carta, que é o chamado a santidade. Ok, santidade. Essa palavra pode soar um pouco intimidante, né? Mas o que o Pedro quer dizer com isso? Não é sobre ser perfeito, nunca errar. A ideia por trás da palavra é ser separado, consagrado. É sobre dedicar a vida inteira, pensamentos, palavras, atitudes, a Deus. É um processo, uma busca constante por viver com integridade, principalmente quando o mundo ao redor te pressiona a fazer o contrário. E o Pedro desenha um contraste bem nítido. De um lado, a vida antiga, que era guiada pelos desejos de antes, pelo egoísmo. Do outro, uma nova vida, com um jeito totalmente novo de pensar, de viver, buscando agradar a Deus. É uma chamada para uma virada de chave, uma transformação radical mesmo. Porque o jeito que eles viviam no meio daquela perseguição era o maior testemunho que eles podiam. Mas por que essa mudança toda? Qual a motivação? A resposta é simples e direta. Porque aquele que os chamou é santo. É basicamente isso. O caráter de Deus se torna o espelho, o modelo para o caráter do seu povo. A vida deles deveria ser um reflexo de quem eles seguiam, quase como ser uma luzinha acesa no meio daquela escuridão e daquele ódio todo. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto central é esse. A primeira carta de Pedro é muito mais que um texto religioso antigo. É um verdadeiro guia prático de resiliência. É sobre como achar um sentido na dor e como se manter íntegro quando a pressão é máxima. É, no fim das contas, uma mensagem de esperança que se recusa a ser apagada pelo caos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta, para você pensar aí. Mesmo que você não tenha nenhuma crença religiosa, como é que essa mensagem, de 2000 anos atrás, conversa com o nosso mundo de hoje? Nas nossas próprias batalhas e dificuldades, no trabalho, na vida pessoal, na sociedade. Como é que a ideia de achar um propósito na dor e de se comprometer a viver com integridade, mesmo quando é difícil, como é que isso pode transformar a gente? É uma boa reflexão para levar, não acha? Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.